bônus para quem conseguiu entrar nas comunidades verificadas. A gente vai ter isso em todos os formulários, tá? Então, se você não entrou ainda, você não perdeu essa pontuação, você pode pontuar depois. Se você já conseguiu, não precisa mandar o print para a gente toda vez, tá? Já está computado. Senão a gente vai ter que ficar fazendo esse... não, essa pessoa já tem esse ponto aqui. Então, não precisa mandar de novo. E os desafios são entrega, criatividade e qualidade técnica. São as 3 categorias que a gente avalia. E tá todo mundo aí, deixa eu ver, tá todo mundo no mudo, todo mundo com a câmera fechada, todo mundo escondido nessas populações, esse pessoal tímido. Letícia, obrigada, sempre aqui dando um suporte pra gente, não falar sozinho. E adivinha quem tá em primeiro lugar? Mostra aí. Pode mostrar? Pode, por favor. Ó, o nosso ranking lá, aí. Quem tá em primeiro lugar? Fé. Vamos te ver. Em segundo, Gabi, que também está sempre aqui com a gente. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Vocês são incríveis, a gente gosta muito de quem participa nas aulas. E vou passar a bola para o Helder, que é o nosso professor de hoje. Ele vai dar mais detalhes sobre a aula e sobre quais vão ser os temas, mas venham aqui com a gente, participem, tirem dúvidas, aproveitem esse momento aqui para a gente deixar a aula bem legal. Combinado? Então, boa noite. Encerro aqui minha participação, minha abertura, minha rápida inserção. Deixo aqui com vocês. Estou aqui quietinha no meu canto, mas estou aqui com vocês. Beijos. Bom, eu vou passar a apresentação para você aí, Helder. Acho que você consegue direto. Quando eu parar de apresentar aqui esse slide, acho que você já pode mandar bala aí. Só voltando, para quem não está morando embaixo de uma rocha, eu sou o Léo, eu estou sempre com vocês aqui abrindo a aula. E eu vou estar em todas as aulas com vocês podem tirar qualquer dúvida que vocês tiverem comigo. E acho que a cada aula eu tenho que falar, eu posso ir falando menos sobre mim, mas enfim, vou passar a bola para você, Helder. Valeu. Salve, salve, galera. Boa noite. Meu nome é Helder Fruteira. Eu sou diretor e fotógrafo. Moro em São Paulo há 4 anos, mas eu sou natural de Brasília, Distrito Federal, capital do país. E a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é a fotografia. E quando eu comecei a pensar e me debruçar em como construir essa aula, eu sempre me pego num dilema que era uma parada que eu sempre via como um grande problema de, às vezes, aulas de fotografia, porque são muitos conceitos, são muitas técnicas, são muitas coisas variáveis, e às vezes a gente não consegue assimilar exatamente sobre o conteúdo da fotografia em si, porque você precisa de muito tempo e prática, e o legal da fotografia é você ouvir uma parada legal, praticar, voltar, avançar dúvida, voltar umas casas, avançar outras. Então eu meio que, nesse lugar de, às vezes, ir nos lugares falar sobre fotografia, eu fiquei pensando, eu acho que o mais interessante quando a gente fala de fotografia é a provocação sobre o processo de criar uma fotografia, o processo de desenvolver uma sensibilidade para se registrar e para criar conteúdos por meio da fotografia e esse processo criativo, porque aí, se eu estou criando com o celular, com o dispositivo móvel, se eu estou criando com um outro equipamento, a gente pega um pouco desse conhecimento e desse amplo e aplica na nossa situação e nas circunstâncias ali. Nosso foco hoje é uma fotografia a partir de dispositivos móveis, né? Focadas aí na rede social do Snapchat, que eu acho super interessante. Eu acho que trabalhando com comunicação ou não, hoje em dia é super importante, e hoje em dia já faz um bom tempo, termos um pouquinho, né, do conhecimento a respeito das ferramentas e da forma como aproveitar os melhores ambientes e situações para que a gente consiga, enfim, criar conteúdos legais ou contar histórias legais, que é o que eu particularmente mais gosto de fazer. Antes de começar, eu queria tirar uma dúvida. Quem aqui já trabalha na área ou já é fotógrafo? Quem aqui já é ou não? Deixa eu mensurar aqui mais ou menos para a gente entender. Me contem de vocês rapidamente. Tenho nada a ver, sou do RH, entendeu? Tô aqui de bico. Uhum. Mas gosto muito de fotografia, assim, eu sempre busquei algumas técnicas, né? E hoje em dia é algo que a gente vem comentando nas outras
nas outras aulas, né? A gente tem que focar nisso, porque hoje tudo é vender o nosso produto, é vender a nossa imagem, né? A fotografia, ela traz qualidade, né? Consegue atrair as pessoas para algo. Super, super. Pode falar, Gabriel? Gabi. Eu sou fotógrafo amador, assim, eu acho que eu amo tirar foto também, eu gosto de tirar foto de tudo, literalmente tudo, qualquer coisa bonita, qualquer prato de comida bonito que eu vejo, eu já tô tirando foto e postando e engajando, eu acho que é uma terapia muito boa, assim, foto. Ai, que incrível. Não, super. Ó, perspectivas diferentes, mas que, né, a mesma necessidade. Esse lugar da fotógrafa, sou fotógrafo só dos meus amigos também. Comecei nessa também, fotografando dos amigos. Legal, galera. Massa, assim. Mas tem alguém da área, isso já, da área, que trabalha na área, alguma coisa assim? Olha, o trabalhar na área, eu acho que eu não trabalho assim, não é muito meu foco, mas eu curso moda e dentro do curso de moda a gente tem aula de fotografia e desde fotografia voltada mesmo para moda e fotografia geral. Então hoje eu sim, tô aprendendo a usar câmera profissional, é bem divertido, é bem legal. Legal, turma. Então, vamos nessa. Realmente faz muito sentido. Eu acho que a fotografia, o registro, né? Vamos chamar de registro em si. Ele faz parte de todas as etapas, seja para fotografar um aniversário da família, porque a gente tem uma câmera para fazer aquele retrato, seja para uma selfie legal, seja para um conteúdo. Às vezes a gente vai fazer uma viagem e a gente quer contar um pouquinho sobre aquela história, a gente quer colocar uma trilha sonora, a gente quer ter um pouquinho do conhecimento para registrar aquele ambiente da melhor forma. Então, esse conhecimento ele vai se aplicando, vamos fotografar os nossos amigos. Então, enfim, vou espelhar aqui para vocês uma rápida apresentação contando um pouquinho da minha trajetória. Eu coloquei alguns dos meus trabalhos que eu fui fazendo aí no decorrer dos anos nessa apresentação, porque eu acho que eu também, por ser um diretor que sou fotógrafo, eu gosto muito desse apelo do visual, da escolha de cores, do enquadramento. Tem um lance também de ser de Brasília. Brasília, cidade planejada, tem uma diagramação plana. Então, para quem curte fotografia, você está sempre vendo um quadro, você está sempre vendo uma disposição que ajuda nessa dinâmica de retratar assuntos como pessoas e geografia, que é o que a gente faz com um dispositivo móvel. A gente tem essa possibilidade dos assuntos, né? Hoje eu vou sair com os meus amigos, a gente vai num parque, e, nossa, tá legal, essa luz que tá batendo, esse horário, nossa, esse parque ele tem uma profundidade de campo interessante, ele tem um espaço legal, a galera tá legal. Como que eu pego essa ferramenta e uso da melhor forma e aproveito as possibilidades para que eu faça um conteúdo legal? Então, a nossa área, a nossa aula, ela vai passar um pouco aí por esse lugar. Então, né, eu sou diretor, fotógrafo, creator, lá de Brasília, mas moro aqui em São Paulo. Eu gosto os meus temas, assim, de pesquisa e de trabalho ficam em torno de cultura, juventude, moda, música, são os temas que eu acho que eles têm uma vida muito legal para serem contados por meio da fotografia e da imagem. São temas ricos e eu acho que é muito importante falar sobre isso. Quando a gente pensa em criação, é importante a gente entender qual é a riqueza desses assuntos que a gente está ali registrando, documentando, contando. Às vezes a gente está na praia e você está ali na praia e tal, e aí passa aquele clássico vendedor de caipirinha. E daí ele tem um carrinho, e daí esse carrinho tem várias frutas, e daí essas frutas, e ele tem uma roupa legal, e aí tem um mar, e você olha para aquilo, aquilo é um assunto, aquilo é um tema. Você pode escolher pegar o seu celular, enquadrar, registrar, postar nas suas redes sociais e aquela vai ser a sua história. Você pode escolher pegar o seu celular, colocar ali no modo vídeo, chegar nele, perguntar um pouquinho da história desse vendedor e ele vai contar para você um pouquinho sobre a história dele e isso vira um conteúdo, isso vira um entretenimento, isso vira um assunto. Então, acho que o registro e o olhar é um pouco sobre esse lugar, assim, para onde que eu estou apontando minha câmera, para o quão vivo esses assuntos são e o que ele devolve. Porque eu acho que a fotografia, para mim, ela tem esse lugar, assim, essa troca. A partir do momento que a gente apontou a nossa lente e se interessou por aquele tema, e pode ser, eu acho que não necessariamente tem a ver com pessoas ou espaço, pode ser comida, pode ser arquitetura também, ou enfim, pode ser as estrelas, mas é uma troca. Esse ambiente, essa luz, ela volta para a gente.
o básico da fotografia, né? Foto significa luz, grafia escrita. Então, a gente está desenhando com a luz, e existem muitas formas de se desenhar com a luz e de fazer com que a luz faça parte da nossa imagem. Por exemplo, vou usar aqui a Letícia como exemplo. Nesse momento, na fotografia dela, tem um farol, provavelmente, do carro da frente, que está ali desenhando o rosto, e isso tem várias interpretações. Se a gente está ali contando essa história, está ali registrando, e aí você foi lá e depois você escolheu uma trilha sonora super sensorial ou emotiva, aí você já leva para uma interpretação, nossa, mas quem é essa personagem que está voltando para casa? Ela está triste, ela está vindo de onde? Ela está indo para onde? Mas se você faz esse mesmo registro, e aí você coloca uma trilha animada, nossa, tá super feliz, tá indo para uma balada, tá indo para um rolê. Ou se você muda o dia, esse mesmo registro é feito meio-dia, o sol tá quente, nossa. Então, o registro, ele cai um pouco desse lugar, e assim, também tem um pouco desse sentido de que, a partir do momento que a gente está registrando, né, a gente tem uma responsabilidade com esse tema, com o que a gente está falando e está contando. Então, é muito importante a gente sempre ter noção. A forma como a gente enquadra vai comunicar alguma coisa, o que a gente coloca numa legenda de uma foto, a forma como a gente escolhe a cor, a finalização, tudo isso conta para essa comunicação, né? E às vezes a gente acha que é só sobre, né, ele pegar o celular, registrar, mas a gente está contando uma história, e aquela frasezinha do Tio Ben, com grandes poderes e grandes responsabilidades, e eu vejo que a fotografia e o registro, ele é de uma grande responsabilidade, porque, enfim, estamos comunicando, estamos passando algo para alguém, e aquilo se tornou verdade. Do momento que você registrou, contou e colocou nas redes sociais, a forma como você se comunicou aquilo vai se tornar uma verdade sobre aquele conteúdo, aquele entretenimento, e, enfim. Gente, se vocês tiverem dúvidas, pontos, quiserem levantar, abrir o microfone, tipo, interatividade, eu vou falando aqui, vou conectando criamente, mas, por favor, hein? Uma troca, vamos dialogar. Então, por exemplo, aqui é um ponto, é o Museu de Brasília, é um ponto super legal, e quando eu falo para vocês sobre essa formação arquitetônica de Brasília, o quanto isso inspira a fotografia, é um pouco desse lugar, então por isso que eu escolhi esse frame, que é de um trabalho de um videoclipe, justamente para ilustrar de onde que vem um pouquinho da minha vontade de registrar. Eu sempre gostei de histórias em quadrinhos, eu acho que revistas, histórias em quadrinhos e livros com imagens são estímulos super legais para quem curte fotografar. Eu acho que super é possível para quem gosta de treinar o olhar, começar a ler revistas e começar a ver as imagens, tentar imaginar por que essa pessoa se posicionou dessa forma. Por que essa pessoa poderia se posicionar perto do tema, mas ela escolheu se afastar? Ela escolheu contar um plano aberto? E acho que a nossa criação de conteúdo por meio dos dispositivos móveis, ela passa um pouco por esse lugar também. Eu estava andando e aí eu quero contar-lhe uma história sobre um casal num café. Tá, eu posso contar essa história com um plano super aberto, talvez para mostrar que esse casal está sozinho no café. Eu posso escolher me aproximar e contar isso num plano super fechado. Isso muda, enfim, a interpretação e a forma de contar. Então, como Brasília tem essa coisa, é uma cidade plana, as coisas são muito espaçadas, eu fui crescendo gostando de contar fotografia por meio de planos abertos, amplos, com muito ar, com muito respiro e principalmente com espaços vazios. Espaços vazios fazem muito parte da nossa composição fotográfica. Toda vez que a gente vai tirar uma foto e você olha para essa foto antes de fazer o registro, para essa imagem, e aí você olha quais são os espaços vazios e o que ele está comunicando. Onde está preenchido? Onde não está preenchido? Então, são coisas que passam pela nossa cabeça antes da gente simplesmente ir lá e fazer um registro, e a partir do momento que a gente vai ganhando consciência a respeito disso, a nossa fotografia vai se tornando melhor, porque conscientemente você escolhe onde você quer preencher, onde você não quer preencher, quando você quer fazer um plano fechado, quando você quer fazer um plano macro, quando não importa o que tenha de ambiente, sim o assunto, o tema, é só um olhar. Às vezes a sua fotografia é sobre pegar o seu celular, o seu dispositivo móvel e contar uma história e fazer um stories ou algo assim sobre um olhar. Então você vai lá e você pega o seu celular e aproxima da pessoa e conta essa história a partir dos olhares. Enfim, muitas possibilidades e muitas
possibilidades, né, sim, quando a gente fala sobre uma fotografia, sobre um registro. Eu me formei, né, em cinema lá em Brasília, sempre curti audiovisual, mas entendi que o que eu queria fazer mesmo era estudar cinema, então foi o caminho que eu fui. Comecei a trabalhar com audiovisual ainda no ensino médio, e no ensino médio eu tive um projeto super legal de um professor que levou um jornal para a escola, né, um jornal em vídeo, e aí os alunos podiam fazer os próprios conteúdos da escola. E eu acho interessante porque isso começou a me provocar nesse lugar do tema, né? O meu tema ali era os assuntos estudantis, era o esporte, as atividades escolares, e era muito legal filmar e colocar isso. E eu curtia porque, assim, se você ia para um jogo, por exemplo, de futsal, a final do campeonato estadual da escola, e aí você filmava, e aí depois você editava e colocava uma trilha sonora, aquilo já virava um material meio motivacional para a galera curtia ver, e assim, tava no iniciozinho ali do Instagram, então de você começar a querer postar e contar a história, você foi lá no jogo, jogou, fez um gol, e aí teve alguém que registrou e contou aquela história, então a galera queria compartilhar. E eu fui começando a entender um pouco sobre essa energia do caraca, que engraçado, né? Você vai, registra, conta uma história e depois isso se multiplica, as pessoas vão se interessando e vão te procurando por aquilo. Comecei a ganhar um pouquinhozinho de dinheiro registrando e contando essas histórias e depois as coisas foram amadurecendo, mas essa sequência de imagens aqui, essa espécie de reels que eu montei com fotografias, conta um pouco do que eu gosto de registrar, e mais especificamente pessoas. E eu gosto de cores, eu gosto de encontrar bastante vida quando eu vou registrar, e eu acho que as pessoas, elas têm muito disso. Obrigado, Gabriel. E aí eu gosto que o meu trabalho ele tenha um quê de documentário, porque eu acho que também é importante a gente, às vezes, estar no dia a dia e registrar as subjetividades, mas eu também gosto de um surrealismo, né? Eu acho que quando a gente leva um pouco de ficção e junta isso com a realidade, eu acho que tem um encontro muito mágico. E acho também que quando nós estamos com celular, isso se torna muito mais fácil, porque a todo momento a gente pode fazer um registro. É uma luz diferente no pôr do sol, é uma vez que você está em frente ao mar e você esperou aquele horário mais legal, que o sol encontrou ali o mar e aí fez aquele ambiente, as pessoas estão passando totalmente silhuetadas na sombra e você contou aquela história. E parece um ambiente mágico. Aquela é a sua versão do pôr do sol. É a forma que você escolheu para falar, olha, hoje eu vivi isso aqui, e você disponibiliza esse material para que outras pessoas se inspirem, e também tem um super lance de que, às vezes, uma pessoa vai olhar para aquela imagem, para aquele trabalho, e aquilo, de alguma forma, vai inspirar, vai gerar uma provocação. Então, eu estou falando dessas partes bem amplas, assim, galera, bem mais soltas, mais do que a parte técnica que a gente entra daqui a pouco, mas é mais para justamente convidar vocês a sempre refletirem sobre isso, antes de refletir sobre a parte, né, técnica ali, do registro e tal, essa parte mais subjetiva mesmo, da imagem e da troca com o outro, com o espaço, com os temas, e eu acho que uma boa fotografia, um bom registro, ele parte dessas reflexões. Então, um assunto que eu gosto bastante também é sobre a questão das narrativas urbanas, né, do dia a dia. Eu acho que isso tem, como eu falei, bastante riqueza. Eu acho que a partir do momento que a gente pega o nosso objeto de registro, seja uma câmera, um celular, um gravador de áudio, e a gente vai para a rua devolve muita coisa para a gente, as pessoas devolvem muita coisa para a gente. É um assunto que me interessa e que eu acho sempre interessante de ter no meu trabalho, são as pessoas e os movimentos culturais e sociais que vão acontecendo. E, de novo, né, com um pouquinho ali de surrealismo, realismo mágico, que é o que eu acho legal. E acho também que tem esse lance dos filtros, né, de aplicativos, que também cumprem um pouco aí essa função de transformar a realidade. E acho também que, hoje em dia, essa brincadeira com os filtros, eles partem um pouco desse lugar da gente não ver só o que é real. Às vezes a gente pode sim contar uma história real, ou fazer uma fotografia, um registro, mas a partir do momento que a gente tem a possibilidade de mexer com filtro, aplicar uma textura, é a gente brincando um pouco com a realidade, dando a nossa versão sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, eu
ela foi feita com a câmera, mas eu apliquei um filtro na própria câmera, na própria lente, justamente porque eu queria trazer um pouco disso, de um surrealismo, de um efeito, de uma mágica. Mas isso é possível por meio de filtros do próprio celular, assim. Então, digamos que eu pego meu celular e eu aplico um filtro para contar histórias sobre um atleta, e aí essa é a minha versão para eu postar um stories ou fazer algo diferente. Então, essa provocação também para vocês a usarem essas ferramentas da plataforma para contarem histórias diferentes sobre um tema. Às vezes isso que vai tornar um pouco o conteúdo diferente. Tipo, essa garrafa é essa garrafa. Mas a forma que você escolher de contar essa garrafa, a luz que você escolher, é o que vai fazer ali, às vezes, a diferença, né? Na hora de contar. Então, por exemplo, estou aqui eu, mundo real, com essa garrafinha, bebendo água. Mas aí, do momento que eu, por exemplo, apago essa luz e ligo uma luz diferente, já é uma outra história. E aí, se eu escolho um filtro do celular para fazer um efeito, para fazer uma brincadeira e coloco uma trilha legal, é a minha forma diferente de contar algo sobre uma garrafa, sobre alguém bebendo água, sobre, enfim, diferentes possibilidades. Então é algo que eu acho interessante, acho que isso gera também um engajamento legal aí, porque as pessoas, principalmente tirando a gente da perspectiva de espectadores e colocando a gente na perspectiva de criadores de conteúdo, a gente tem que ter algo diferente, porque afinal de contas está todo mundo produzindo, está todo mundo criando, está todo mundo colocando coisas ali nas redes sociais. Então, o que torna o nosso conteúdo diferente? A nossa subjetividade, a nossa forma diferente de contar sobre algo que está todo mundo olhando, está todo mundo vendo, mas a gente está contando de uma forma diferente. Também gosto muito de videoclipe, gosto muito de filme e arte, gosto muito de documentário, gosto muito de fashion filme, e aí eu gosto de contaminar os universos com isso. Então, às vezes, vai ter gente que tem uma tendência, tem uma sensibilidade maior para registrar o cotidiano. Mas, se você pega um pouco da sua sensibilidade de registro do cotidiano e leva, por exemplo, para um fashion filme de moda, você tem um casamento legal, porque você leva um pouco da vida real para algo que tecnicamente é pré-moldado, é feito, ou vice-versa. Você tem um olhar e uma sensibilidade para algo que é super fashion e super montado, e aí você leva isso para a vida real. Então você vai registrar a vida real, mas com elementos diferentes. E o que eu falei mais cedo, né, sobre essa questão de desenho com a luz, que é muito importante, todas essas escolhas, elas fazem sentido. Logicamente que a partir do momento que a gente está falando sobre um videoclipe, você tem um controle sobre essa luz, você vai lá e estabelece que vai ter uma luz que vai entrar pela janela, você estabelece que vai ter uma luz da cor amarela que vai gerar um ambiente diferente, mais onírico, menos onírico, mais fantástico, menos fantástico. Mas isso também vale, eu acho que para coisas reais. Quando a gente está falando sobre dispositivos móveis, né, celular, assim, eles têm uma facilidade muito grande em registrar quando você tem boas informações de luz. Então, por exemplo, se você sai de casa na primeira luz da manhã, ou se você escolhe fazer o seu conteúdo perto de uma janela, com certeza ele vai te entregar um conteúdo com maior nitidez, com maior informações ali dos elementos, mais do que se você for lá à noite e aí você está vendo uma parada super legal e você quer registrar. Porque, por mais que as câmeras estejam, né, enfim, se modernizando e afins, ainda são câmeras de celular, né? São celulares que, por acaso, fazem foto, não câmeras de fotografia que, por acaso, ligam e mandam mensagem. Então, é um pouco importante a gente usar esses elementos para ajudarem, assim. Amanhã eu vou ajudar uma pessoa a fazer um conteúdo para o Snap, para que essa pessoa, sei lá, sobre uma marca de moda. Então, você vai combinar com essa pessoa, olha, e a gente vai filmar no parque. Você vai falar para essa pessoa, a gente não vai nesse parque meio-dia, porque meio-dia é essa hora que o sol está exatamente em cima da nossa cabeça, ele está estralando, a luz é muito dura. Exatamente, Denise. Eu observar e entender qual é o melhor horário e como que essa luz se comporta melhor e mais bonita. E aí a gente fala sobre o fim da tarde, porque o fim da tarde é essa hora que o sol ele está mais lateral, ele está mais soft. Então, putz, amanhã eu vou filmar uma marca, eu vou fazer umas fotos, um conteúdo. O início da manhã, o final da tarde é sempre mais legal. Exato.
entre 15 e 17. Às vezes, para quem gosta de uma coisa um pouquinho mais artística, a Hora Azul, né, que ela é de 5h30 até 18 horas, ali ela também é super legal. Mas vale também do assunto, do que você quer contar, porque, como eu falei, tudo isso conta muito. Se você escolhe contar uma história num pôr do sol, você está fazendo aquilo conscientemente. Até se você falar assim, olha, quer saber, eu quero sim contar essa história meio-dia, porque eu quero que o sol esteja muito duro e marcado, porque esse é o conceito do conteúdo que eu quero criar. Então, você vai assumir isso, mas é muito sobre essa escolha, é o que a Denise falou muito bem, essa palavra do observar, ela faz parte da fotografia. Às vezes você vai observar um dia e vai ver, nossa, essa hora faz muito sentido, fica mais legal. Vou filmar, vou produzir essa hora. E aqui tem um pouquinho, né, de alguns trabalhos, e aí volto ao que eu falei para vocês sobre, né, as escolhas de luz, a forma como se filma. Tudo isso aqui são coisas que eu tanto aplico quando eu vou fazer uma campanha, um videoclipe ou qualquer obra, ou quando eu estou com o celular no dia a dia, no final de uma tarde, num parque, num restaurante ou em casa, que eu vejo uma luz legal e levo um pouquinho desse conhecimento e dessa estratégia de, enfim, observar como a luz se comporta no mundo real e contar ela a partir né, da ficção aí. E a estética, né? Que é importante demais, que eu falei sobre isso, que são os temas que a gente escolhe para poder, enfim, contar as histórias. E aí, aqui nesse caso, tenho esse tema, esse assunto, esse modelo. Se eu fecho as persianas, eu ia ter uma estética, ia ficar muito bonito, mas era ser uma outra comunicação. Se eu abro todas as janelas, tudo que eu tenho de luz e deixo entrar todas as luzes, é uma outra informação. Se uma parte está fechada e a outra está aberta, é uma outra forma. Então, enfim, eu estou mostrando isso aqui, eu sei que isso aqui não foi produzido com o celular, mas é sobre a linha de pensamento para que você chegue no resultado. Enquanto essa pessoa que pega ali a câmera e vai fazer o conteúdo, as tomadas de decisão consciente em relação a mexer ou não no seu ambiente para que você chegue no melhor resultado e principalmente no resultado que você quer, quando a gente está falando sobre fotografia, vídeo e, enfim. E aqui, né, de novo, eu tinha falado para vocês sobre essa questão de quando a gente contamina um pouco de universo com o outro. Essa é uma rua normal, uma rua da vida real, uma rua que existe. Os carros passam porque os carros existem, porque eles acontecem, e isso, se eu fosse aí filmasse essa rua e os carros passando, as pessoas indo e vindo, já seria um conteúdo, já seria uma forma de contar uma história. Mas a partir do momento que você vai lá e traz o elemento da ficção, que é esse jovem bailarino com uma saia prateada, um tênis rosa, você ganha uma outra camada. É uma outra forma de você contar sobre um tema, sobre um assunto, e de fazer conteúdos autorais e com linguagem proprietária. E aí eu falo disso porque eu não sei exatamente, né, quais são as aspirações e motivações de todo mundo aqui, mas a gente tem a nossa versão de tudo para falar, para contar, então por que não a gente levar a nossa ideia para o mundo dessa forma, sabe? Por que não a gente não observar uma história que é autobiográfica, que a gente viveu, a gente tem uma memória afetiva da infância, de um lugar, de uma textura, e a gente quer levar isso, quer compartilhar isso nas nossas redes sociais, de alguma forma. Então, a gente faz essas escolhas visuais conscientes para conseguir contar isso. E aí, esse conteúdo, por exemplo, autoral, ele parte desse princípio. É a rua que a gente morava, é a relação que a gente tinha em relação à dança, ao streetwear, ao street dance, mas contada de uma forma diferente, de uma forma poética, e é um conteúdo, assim, que nós escolhemos, né, poder contar. E tem várias possibilidades em relação a conteúdos e assuntos, mas um pouco do que eu queria mostrar em relação ao trabalho e dessas provocações é justamente isso. Escolha temas que te interessem, escolha temas que você acha que é interessante de colocar no mundo. Eu acho que nós, principalmente a nossa geração, assim, tem muitas possibilidades, muitas ferramentas de comunicação mais acessíveis. Principalmente, eu acho que hoje um celular, ele resolve muita coisa, porque a gente tem áudio, a gente tem vídeo, a gente tem texto. Ou seja,
todas as ferramentas para se comunicar sobre algo nós temos literalmente na palma da nossa mão. E as plataformas, né? O Snapchat, por exemplo, acolhe esses conteúdos e compartilha ele. Às vezes uma pessoa lá do outro lado do mundo vai ver um conteúdo seu, ou você vai ver um conteúdo de outra pessoa do outro lado do mundo. E se tiver uma fricção ali entre o que você faz, um eco entre o que você faz e o que aquela outra pessoa faz, voilá. Temos aí as redes sociais sendo usadas de uma forma legal. Agora, eu vou compartilhar com vocês um... Galera, eu tô indo muito rápido, às vezes ficou a sensação quando a gente tá apresentando, tá falando muito rápido, tá fazendo sentido, vocês estão entendendo? Ingrid? Helder, eu quero fazer uma pergunta, antes que eu perca o fio da meada e me esqueço da pergunta. É só TDAH, enfim. Primeiro eu quero dar parabéns, eu acho que o teu trabalho aí, pelo pouco que eu vi, cheguei um pouquinho atrasada, mas é muito autêntico e a gente olha e a gente consegue entender o que você quer passar. E com você falando, a gente entende que o trabalho dá esse match com a sua pessoa e com o que você produz. Eu queria saber que, assim, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, esse teu último trabalho que você mostrou, da rua, que você queria contar a história do menino dançando ali, é uma coisa que você faz muito no freestyle, tipo assim, surgiu a ideia na cabeça, vou fazer e vou produzir, e é isso, ou é uma coisa que você tenta estudar, tipo, ver, eu quero fazer algo relacionado para contar essa história, mas como que eu vou fazer isso? O que é que eu vou fazer? Vou colocar uma dança ou não? É uma coisa tua, assim, intrínseca, que vem na cabeça e você só vai lá, mete a cara e faz. Certo, Ingrid. Bem legal essa pergunta, assim, e tem um pouco de tudo, sabe? Tem um pouco da tentativa e erro, muitas tentativas, muitos erros, e você vai aprendendo um pouco sobre aquilo, mas tem um pouco do que eu fui falando. Eu acho que esses elementos, eles vão maturando na nossa existência. A rua, o urbano, sempre me interessou. Sempre, assim, caraca, olha que legal esse horário, os prédios, nossa, bonito. Aí você registra um dia, é um stories que você faz um dia, uma foto. Aí um dia você vai lá na sua galeria do celular e você, nossa, eu só faço foto de pôr do sol. Aí você, nossa, isso me interessa. E aí, por acaso, um dia é isso, você conhece, tem uma história de algum amigo, de alguma amiga, que também, essa pessoa, assim como você tem a sua inclinação a contar aquela história do pôr do sol, tem uma mesma pessoa que tem uma inclinação a dançar, a brincar com bambolê, a fazer bolhas de sabão. E aí um dia vocês se encontram, e vocês estão trocando uma ideia, e vocês têm uma troca. E aí você pensa, quero fotografar essa pessoa, quero registrar essa pessoa fazendo bolha de sabão na rua que eu gosto, no pôr do sol. E aí parte um pouco desse lugar, assim. Aqui falando, né, em palavras fica muito romântico, logicamente que às vezes aí você vai lá e você pensa que vai ficar super legal, que vai ficar parecendo um filme do Wes Anderson, super bem, sabe, diagramado, bonito, aí não, fica ruim. Aí chove no dia, aí o lugar tá perigoso, aí tá cheio de gente, mas parte daí... É a tentativa, é a prática que vai te levando aí à perfeição, vamos dizer assim, né? Exato. Então, e nesse olho clínico que você tem. Não, show de bola. Obrigada. Obrigado pela participação, Ingrid. A Letícia comentou aqui que é um processo, a gente vai se descobrindo, observar os prédios aqui do centro de São Paulo. A gente gosta muito de fotografá-los e gravá-los. Incrível. Incrível, Letícia. Fala mais sobre isso. Ai, gente, eu sempre fui muito aficionada, assim, pelo centro, né? E eu vim morar aqui faz alguns meses. E assim, eu sempre gostei de olhar, só olhar. E aí eu comprei um celularzinho melhor, né, e tudo mais. Falei, nossa, câmera boa. E comecei a tirar umas fotos e tal. E aí você contando essa história, eu senti algo que assim, né? Você falou que o retrato é contar uma história. Então, é um carinho que a gente vai criando por aquilo que a gente vai mostrar, né? Com cuidado, tipo... Você presta mais atenção no detalhe, não é só tirei uma foto aqui e postei. Você já olha mais com cuidado para que você está fotografando, né? O que você está olhando. Isso é genial, assim, eu me senti bem comovida agora com as suas palavras. Gente, no final das contas, o que a gente cria é meio biográfico, assim, eu vou dar um exemplo. Meu filme predileto da vida é o Moonlight. É o filme, assim, que, putz, é o meu filme da vida. E daí, vendo algumas entrevistas com o diretor, com Barry Jenkins e afins, e ele conta que toda aquela história é uma história praticamente biográfica
Ele morou o final, eu já tô chorando. Terminar aqui, eu vou assistir Moonlight hoje. E ele conta, ele morou numa Coab, né? Enfim, lá nos Estados Unidos não tem nome de Coab, né? O Coab Brasil. Ele morou naquele lugar, ele viu relações homoafetivas, ele viu a discriminação do meio, a homofobia do meio em relação a essas pessoas. Então a pessoa vai vivendo, aí descobre que aquela é a sensibilidade dela para contar. Um dia você coloca isso numa obra. Por isso que eu acho que, assim, quando a gente vê alguns planos, sei lá, já é aquela cena maravilhosa, assim, né? Dos olhares, os olhares, não é porque talvez é porque foi a sensibilidade que aquelas pessoas sempre observaram, sabe? Aquela hora, assim, maravilhosa que ele tá no final, e aí tá o Kevin, acho que é o Kevin, o nome dele, tá cozinhando. A forma sensível que aquele homem cozinha aquela comida, e depois eles terem passado por toda a trajetória, já são adultos. Acho que é a cena mais bonita de se cozinhar, assim, a atenção, afeto, ele frita um ovo, ele separa. Cara, que lindo! Mas com certeza, a pessoa que pensou nesse roteiro, que viveu, quem concebeu aquela ideia, é porque por algum motivo tem uma memória afetiva com comida. Então aquilo é mais uma memória filmada, e aí coloca na tela do cinema, coloca uma trilha sonora, a gente chora, derrete. Exato, encanta muito pelo olhar, assim. Então, e a gente está aqui falando de olhares, né? Então, espero que... Pronto, aí, ó, fechou. E aí, mais um desafio. A gente tem que voltar depois, fazer um call aí na semana que vem, Clube de Cinema, para todo mundo falar quais foram os insights, assim, o retorno depois desse nosso papo aqui. Mas bem, né? Nem só de poesia vive o cidadão brasileiro, então vamos lá. Agora, falando um pouco sobre essa criação, eu costumo dizer que a cidade costuma entregar o que precisamos, né? Basta estar atento e sensível. Então, tem uma fotografia aqui que é de um lugar, um conteúdo que fotografei com o celular do prédio que eu morava, no centro de São Paulo. E apesar de que aqui em São Paulo eu sinto que a maioria do ano é cinza, essa época de pôr do sol e de céu colorido sempre me remete a Brasília, porque lá o céu é muito bonito. Então eu gostava de registrar isso e compartilhar essas fotografias, assim. Eu até tenho um amigo que ele é super engraçado, assim, daí ele fica conversando comigo, ele fala, mano, você tem que se vender melhor nas redes sociais, tem que postar mais coisas, tem que falar mais coisas. Se não dá para você ficar compartilhando só foto de pôr do sol, senão você não vai receber patrocínio de nada. Eu queria receber patrocínio do céu, que eu acho bonito, assim. Então, você vai nos meus stories, nos conteúdos a cada uma coisa que eu compartilho são, tipo, 15 pôr do sol, e prédios, e imagens. É zero comercial, mas eu acho super legal e acho super importante, porque é o que a gente compartilha ali com... E ao mesmo tempo que se você está numa parede, você fotografa outra coisa. Por exemplo, essa borboleta que pousa numa planta na frente de um cimento meio-dia. Aí é o que eu falo, é um sol duro, é um horário que tecnicamente não tem como você registrar coisas legais, mas se você está atento ali, sensível ao que está acontecendo, você tem um registro legal e conta uma história e compartilha. E aí as pessoas que vão ver depois vão interpretar da forma que quiserem. Então, sensibilidade e atenção, galera, sempre, para diversas áreas. Acho que tem um outro lance também importante da gente saber que quando a gente está falando sobre fotografia e registro externo, nós temos linhas que contam para a gente história, e aí a forma como o registro pelo dispositivo móvel, ele ajuda muito a gente nisso, porque ele deixa a gente posicionar de diversas formas, às vezes mais do que câmera, porque a câmera é um pouco difícil ali, você não tem muito espaço, você não leva para todo lugar. Então, por exemplo, estou eu esperando aqui na primeira foto o metrô, voltando para casa do trabalho. Você olha, você tem uma linha, você tem uma história sendo contada ali pela forma que o olhar te direciona. Mas se eu agachar, eu conto uma história. Se eu levanto meu celular, encosto ele e vejo qual é o caminho natural da construção daquele lugar, essa linha leva a gente para um ponto. Então, nasce um registro, nasce um stories, nasce aí compartilha com a poesia, ou não compartilha, deixa acumulando no celular, porque é clássico também, tá? Nem tudo a gente compartilha, às vezes a gente fica ali super
fez um registro que é para a gente, porque a gente não queria perder aquela imagem. Ou quando você tem uma informação bonita de uma relação de luz e sombra, né? Que é sempre legal, eu acho que é uma analogia para a vida, eu acho que a vida é um pouquinho desse equilíbrio sempre, e quando a gente também traz isso no registro. Ou quando simplesmente você tem uma coisa ali que está posta, mas que ela tem uma magia diferente porque você registrou, que é no caso dessa terceira imagem, que é um poste com uma luz. Mas sei lá, parece um OVNI, uma coisa meio esquisita, mas na hora que eu olhei para cima, caramba, que coisa legal, vale um registro. Então isso está no universo de linhas, isso está no universo de textura, isso está no universo do comportamento das luzes, que é o que a Denise falou ali mais cedo, sobre observar os melhores horários, se é de manhã, se é no final do dia. E a partir disso, né, a gente contar um pouquinho da nossa história. Esses conteúdos eles foram feitos com celular, todos esses que eu estou compartilhando. Então eles partem muito mais disso, sabe, da observação e de ver os elementos. Eles não têm, assim, logicamente eles têm tratamento de cor, mas eles não têm nenhuma manipulação de efeito. Então, o que tem aqui é o que meio que estava na hora, mas depois você aumenta um contraste, uma saturação, você tem ali uma... Por exemplo, isso aqui, esse céu parece um... Eu olho para essa foto, eu gosto dela, porque esse céu parece um tecido estendido ali atrás, assim, né? Ele tem uma textura meio louca de nuvens, as nuvens estão bem grudadas aqui, então não parece que é o céu lá distante, mas era o momento e era o que a vida e o universo estava propondo ali para ser registrado naquele momento. Observar os elementos e aprender com eles, né? Que, de novo, volta muito para esse lugar, assim, do tipo... Cara, o que eu gosto? O que me chama a atenção, né? O que me desperta atenção? E aí você começa a observar com aquele tema, você começa a saber qual horário é mais legal, como que ele se comporta em determinados tempos, assim. E acho que é muito legal isso. Os elementos, eles podem ser elementos naturais, físicos ou não, pode ser tudo que a gente quiser se torna um assunto. Basta a gente estar ali atento e com a ferramenta. E também atento para não ser assaltado, né, galera? Que o centro também é uma... Todos os lugares hoje são muito perigosos, e eu sempre que eu também falo um pouco sobre essa questão do registro com dispositivos na rua, eu acho que é muito importante falar sempre sobre essa atenção, porque a rua, ela é viva, a gente fica aberto a muitas coisas, e eu acho que é uma pauta muito importante, assim, sempre precisa de uma atenção, tanto uma atenção para o que a gente está registrando, mas para um todo, assim, porque eu acho que é muito ruim para a experiência do registro a gente ser assaltado, a gente ter o nosso equipamento furtado. Acho que isso gera uma chateação e um medo e uma trava muito grande. Mas ao mesmo tempo que é muito ruim você não tá na rua, você não tá ali se arriscando para não fazer as coisas, né? Então eu sempre falo de fotografia, até porque a gente está falando de equipamentos que são caros, que vão gerar um prejuízo. É importante a gente estar atento, é importante às vezes a gente sair com mais de uma pessoa, às vezes você vai combinar com um grupinho, pô, vamos em tal lugar fotografar, e daí tem uma pessoa que não está fotografando, está mais de olho na pista, no carro, no que está acontecendo. Então, eu sempre toco nisso, porque também é algo que faz parte do mundo real, né, da vida real. E o que eu falei, né, mais cedo ali sobre um pouco dessa questão de como a gente transforma uma vida real em realismo mágico, se você aplica um filtro, se você muda, você fotografou na horizontal e aí você colocou na vertical, se você usou um espelhinho na hora, eu lembro que essa fotinha aqui do canto, ela foi feita lá em Brasília e eu tava com uma amiga que tava com um espelhinho de maquiagem. E aí eu peguei assim o celular, coloquei a câmera do celular rente ao espelho e fiz essa foto e depois virei ela num horário legal, assim. E aí, de novo, quando você aumenta uma saturação, um contraste, vem mais cor. Logicamente que esse pôr do sol não estava lisérgico dessa forma. Mas, graças ao poder das ferramentas, a gente transforma num cinema, né? Porque é isso. Cinema é essa arte de ficção. Ou essa aqui primeira, né? Que eram os prédios. Essa aqui, ela estava bem desse jeito. Foi um dia bem bonito, assim. E você vira a foto de cabeça para baixo, você já tem um outro assunto. E aí as pessoas comentam, compartilham, da pessoa, nossa, que parece com um filme que eu vi, e aí você, que filme? Aí a pessoa te fala do filme que a pessoa assistiu, daí você vai ver esse filme, caraca, aí você começa a
sabe, é super legal essa troca quando a gente coloca essas coisas no mundo também. Então, tem esse lugar também do conhecimento a partir disso. Helder, Oi? a Ingrid quer fazer uma pergunta. Ai, gente, desculpa, eu tô na... Como eu tava Não, gente, apresentando... foi sem querer, foi sem querer. Ah, Pode tá. continuar, peço perdão. Não, tranquilo. Como eu tô apresentando, aí eu tô lá na tela da apresentação, não tava vendo aqui, mas obrigado, Denise, por ter avisado. Isso que você falou do espelho é muito legal, que eu acho que também é bacana, que eu já vi gente falando de quando tem uma poça de água ou um rio, sei lá, que a água também reflete a paisagem. Então dá para dar um efeito parecido com o do espelho. É, exato, a água, e eu acho muito bonito. Uma das coisas que eu acho mais magníficas é quando o sol tá nascendo e ele nasce no mar, assim, você tem um sol refletido, parece um clipe do Daft Punk, assim, né? Muito louco. Então, deixa eu voltar aqui, porque eu ia falar de uma coisa importante, que são planos, como eu falei mais cedo, né? Um plano aberto, geralmente, ele serve para você ambientar a sua história. Então, às vezes, e é uma coisa que eu acho também interessante falar, uma coisa que eu vejo muita galera fazendo é: eu vou contar sobre um espaço. Daí a galera, às vezes, pega assim, o celular e começa a fazer um monte de movimento, e aí você não entende muito bem o que está acontecendo, assim, né? Isso é muito comum. Nossa, aí vira e aponta e filma o chão e tal. Assim, logicamente, eu não tô... Se você tá ali no Stories, no dia a dia, enfim, em vida real. Mas acho que se o seu objetivo, às vezes, é contar uma história, conta esse plano com mais calma, às vezes. Logicamente que existem esses movimentos, se você faz uma panorâmica da esquerda para a direita e você contou esse plano, ou você faz um tilt, o tilt geralmente é de cima para baixo, ou de baixo para cima, você contou. Mas eu acho que é importante fazer isso com cadência, com parcimônia, com calma. Poxa, eu tô aqui no hotel, esse aqui eu tava, né, no hotel ali, lá em Salvador, eu achei essa imagem incrível. Se eu quisesse contar uma história sobre o restaurantezinho que está aqui, eu quisesse dizer que essa é a vista, deixa eu contar esse plano aberto, deixa eu contar para as pessoas, olha, essa é a visão. Agora eu vou fechando as casas e vou contando devagar sobre o restante dos elementos que cá estão. Então, ou você pode escolher um plano aberto, ou você pode escolher um plano médio, ou você pode escolher um plano americano, ou você pode escolher um close-up, né, que é esse plano mais fechado. Deixa eu voltar umas casas. Plano aberto, quando você abre a sua câmera, você tem essa amplitude. O plano americano é um plano quando você registra pessoas, e aí ele pega o ambiente, ele pega da cintura para cima. E ele tem esse nome, então, somente porque durante uma boa fase dos filmes norte-americanos, ali na década de 50, 60, 70, era um plano dos filmes de Velho Oeste, que eles sempre filmavam ali os cowboys chegando, aquelas cenas clássicas, e esse era meio que enquadramento, sabe? Da cintura para cima, e ficou com o nome de plano americano. Outro plano também é o plongé e o contre-plongé, né? Do francês, plongé, mergulho. Eu não tenho uma referência desses planos, mas eu vou mostrar aqui no computador. O contre-plongé é quando você tem um plano que ele é de baixo para cima. Ele é assim. Para que serve esse plano dentro do cinema, em termos de narrativa? É quando você quer enaltecer uma pessoa, você quer dar ali o famoso pump, né? Você quer dar uma moral, você quer apresentar um personagem importante. Ou se você não... Eu falo assim sobre personagens nessa perspectiva da ficção, mas também isso vale super para stories do dia a dia. Saiu da academia, você quer se tirar uma foto legal no espelho, quer postar um conteúdo, se você dá ali um mole nessa câmera de baixo, você ganha uma presença maior. Né? Ou você faz isso no contra, mas o contra já é um outro objetivo. O contra é mostrar, às vezes, essa relação. No cinema tem muito. Vou apresentar... Deixa eu pegar um personagem recente muito forte. O Thanos. Thanos só aparece assim, forte. Vou dizer que o Thanos é mais forte, maior do que todo mundo, que tá todo mundo ferrado nessa luta. Vou mostrar que é todo mundo baixinho e que todo mundo olha assim para ele e que ele olha assim para todo mundo. Aí pega essa linha de raciocínio e aplica o que a gente vai criar ali. Às vezes você tem um personagem legal, sabe? Vai fotografar a tia no aniversário de 50 anos. Para a tia ficar feliz com o seu registro, vai lá e, agacha, tira essa foto da tia maior, tia mais bonitona, fazendo uma pose legal, assim. Tipo, você super vai ganhar biscoito depois, sabe, gente?
Não, mas esse aí é ônus e bônus. Eu também, gente, evento de família, já fotografei, sabe, casamento da irmã, batizado da tia. Mas aí você leva esse conhecimento e a galera olha e fala, nossa, mas esse celular é bom mesmo, hein? Nossa, mas esse aplicativo... É difícil, mas faz parte. Então tem essa questão da dinâmica dos planos, né? E aqui eu trouxe exemplos aqui, né, de, enfim, frames de cinema, esse plano geral. O plano geral, geralmente, ele tem uma coisa de solitude. E eu acho legal ter esse conhecimento, porque às vezes a gente vai fazer uns stories, sabe? É uma viagenzinha, é uma coisa, mas você faz isso conscientemente, seu conteúdo fica mais interessante, né? Você quer contar uma história de pessoa solitária numa praia... Calma aí, gente. Calma. Pronto. Você quer contar a história de uma pessoa sozinha numa praia? Abre esse plano, se afasta dessa pessoa. Uou! Caraca, contei a história dessa praia, contei que essa pessoa está sozinha. Ou mostrei o ambiente, ou apresentei o todo do meu universo. E isso tem a ver com a forma como você se posiciona. Às vezes você quer fazer um registro, dá 3 passos para trás para você ter mais profundidade, dá 5 passos para trás, sobe numa cadeira, vai num outro lugar e escolhe esse registro mais amplo. Plano geral também, ele funciona muito para apresentação, né, como eu falei, de pessoas, de situação. Você quer, enfim, aqui tem diferentes situações, né, mas trazendo para a nossa vida, quero contar hoje sobre o trabalho que eu tô. Às vezes você pode escolher um plano mais fechadinho, um post-it, uma caneta, um bombom, uma mensagem, né? Mas às vezes você pode contar isso num plano mostrando ali todo mundo. Então aqui é um pouco dessas referências. O plano médio, né? Esse plano que é um plano que ele pega aqui do tórax para cima. Ele é um plano que geralmente ele serve para apresentação de personagens e dilemas, e ele tem uma coisa mais introspectiva. Inclusive, tem a gente que falou de Moonlight, eu percebi que todo mundo, quer dizer, quase todo mundo, boa parte da galera, gosta de Moonlight. Moonlight tem essa beleza de planos intimistas, né? A câmera, ela é quase como um personagem que tem permissão para se aproximar daquelas pessoas, e eu acho isso muito legal. Eu, particularmente, prefiro sempre planos fechados, próximos. Apesar de ter falado lá no início, né, que Brasília tem essa coisa da amplitude, eu acho que quando você tem a autorização da pessoa, você tem uma troca para chegar perto, para filmar, é super legal e é super mais íntimo isso. E esse, então, é o plano médio. E aí a questão de quantidade de pessoas que estão ou não nesse plano, você que escolhe, e se você puder direcionar isso ou não, não importa. O importante é você um pouco entender. E geralmente, quando você vai montar isso depois, é legal que sua montagem tenha planos diferentes para ela ter ritmo. Plano aberto, médio, fechado, close. Plano aberto. Porque às vezes é ruim você cortar de um plano aberto para um plano aberto. Você, viajei e vou contar uma história aqui para postar no meu reel sobre a minha viagem. Aí você vai lá e usa um plano aberto da praia, aí você usa um plano aberto da casa, um plano aberto. Pode funcionar, mas o legal é você intercalar entre esses planos, porque esse dá o ritmo de montagem e um pouco da linguagem aí de cinema. Diferentes planos para contar uma mesma história. E aí entra o close-up, né? Esse é um plano do detalhe, é quando você conscientemente escolhe se aproximar do seu assunto, do seu tema, para contar a história. O close-up, ele varia entre esse close-up, o close-up extremo, assim, que é quando você realmente fecha e preenche toda a sua tela. Eu acho muito bonito, acho que ele super serve para você contar sobre elementos mais minimalistas e realmente você prender a atenção da pessoa em cima daquilo. Acho que para fotografia still, talvez não funcione tanto, a menos que você tenha um assunto muito legal ali para contar, ou você esteja falando sobre produto, né? Vou fotografar comida, vou fotografar latinha, vou fotografar roupa. Então cabe um pouco mais essa coisa que aí o foco vai na marca. Mas quando a gente está falando sobre pessoas, a menos que a pessoa esteja aqui entregando esse action de milhões, não, mentira, gente, mas o close-up, ele é um pouco desse universo, assim. E aqui eu trouxe um pouco, né, disso que eu falei, de como a gente varia os assuntos para que a gente conte diferentes temas, né? Esse aqui, por exemplo, ele é um contra-plongé,
Então, olha como esse personagem ele fica imponente, ele fica importante. Esse plano aberto aqui para poder contar sobre essa cidade. Se a gente está fechado nessa personagem, é um outro assunto, mas se a gente abre, a gente conta onde essa personagem está, onde esse assunto está. E se você quer um stories e a gente quer postar um Reels, a gente conta um pouquinho sobre o universo aqui de quem é essa personagem. E essa, né, variação de possibilidades. Aí, vou fazer um corte só para avisar que já são 7 horas, para você tentar finalizar em uns 10, 15 no máximo. Tá bom. Vou correr aqui. Essa parte, galera, eu acho que até já passei um pouquinho aqui por ela, né, sobre as trocas, é o que eu falo sobre essa questão de, enfim, de possibilidade. Eu gosto de fotografar na rua pessoas que eu não conheço, mas é muito importante a gente ter um pouquinho de, sempre, um pouquinho não, bastante, bom senso, a permissão, o diálogo, a fotografia, você está fazendo um registro daquela pessoa, então, se você se interessou, vai, troca ideia, conversa, pega contato, para que depois você mande essa fotografia, entenda um pouquinho sobre essa pessoa, porque essas fotografias aqui, elas são documentais, assim, né, andando, olhando, oi, posso? Pode. Então tem um pouco disso, assim, do tato com as pessoas para que você chegue nos lugares legais de registro. O diálogo e a troca, e até para você começar a entender um pouquinho também ali sobre quem é a pessoa que você está registrando e qual que é a beleza legal que você consegue tirar ali daquela imagem. Bem, queria abrir agora para a gente trocar ideia, tirar dúvidas, e eu acho que vai ser um tempo bom para a gente falar um pouquinho e ouvir um pouquinho de vocês também. Posso? Pode? Primeiro, queria te dar parabéns pelo trabalho, gente. Que fotos lindas, né? Eu acho que é legal, assim, a gente conseguir ver algumas coisas da perspectiva de outras pessoas, né? Acho que a fotografia é muito isso, você ver com o outro ver, né? E é muito, para mim é muito difícil, tá? Tirar foto, assim, ter um ângulo mais legal e tudo mais. E aí, assim, para mim conta muito, tá? Às vezes eu fico pensando mais em como a foto vai ficar, em sentido de cor, e às vezes eu não acredito muito no potencial da foto quando eu tô tirando ela. Porque você falou, abaixa o contraste, dá uma melhorada, né, e tudo mais. E aí eu queria te perguntar, né, o que que você sugere? Tipo, pelo celular a gente consegue ver isso? Tem algum tipo de vídeo que a gente possa ver pra olhar mais? Porque assim, você fala assim, baixa o contraste, pra mim eu não entendo muito bem, sabe? Vai aumentar o laranja, vai reduzir o azul, enfim, eu não tenho muita noção dessas coisas. Então, que tipo de dica você tem pra gente conseguir olhar para esse lado de cor da foto? Tá. Deixa eu pensar numa forma legal e prática de eu te mostrar isso. Como eu falei, eu acho que eu não foquei muito nessas informações, porque eu acho que elas pegam um pouquinho mais de tempo, mas, basicamente, eu acho que quando a gente faz um registro e a gente está no celular, ele entrega para a gente umas possibilidades justamente de mexer nessas informações. E aí, por exemplo, quando eu falo sobre a exposição, no iPhone, por exemplo, a gente tem a nossa tela, e aí toda vez que, por exemplo, você clica na própria tela do iPhone, ele faz um balanço de branco. E ele te dá uma possibilidade de você, por exemplo, diminuir a claridade para que você tenha mais informação. Mas se você diminuir muito, fica subexposto. Se você clareia muito, não é legal. O ideal é você encontrar o meio termo, onde não fique tão estourado assim, e aí você tem isso aqui. Aqui é o primeiro passo, falando de dispositivo, para você fazer uma fotografia legal. Quando eu falo sobre a questão de contraste, saturação, realces e afins, eu estou falando sobre você precisa ter uma ferramenta, um programa de edição, e aí nele que você encontra, entendeu? Pelo Snap, você mais consegue escolher filtros que melhorem esse ambiente do que, de fato, mexer nessas configurações. Mas é isso, pelo celular você consegue editar ali, mexer, diminuir, colocar um grão e mexer nesses pontos. Espero ter respondido. Não, Mas, fechou. eu posso Muito passar assim, também no Instagram depois, passar links e afins. isso, não, é isso, assim, é que acho que é o básico, né? Que a gente começa a mexer nessa parte da luz do celular. Muitas vezes eu falava, nossa, tá linda, eu tirava foto, a foto toda estourada. E aí
Não vai acontecer nada. Mas, enfim, muito obrigada, gente. Vou precisar sair agora. Quem estiver aqui perto do Mackenzie, se quiser assistir 8 horas, gente, minha peça de graça, venham. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, Letícia. Boa sorte. Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Eu tenho eu gostaria de uma dica, porque assim, hoje em dia eu também estou no audiovisual, tudo bem que não da parte como a sua, eu faço apresentação de programas de TV. E eu fui criadora de conteúdo, sou criadora ainda durante muito tempo. Hoje em dia eu crio mais conteúdos para marcas do que para mim mesmo. E eu queria saber se você tem alguma dica, assim, né? Porque às vezes não é nem a questão de ideia, de como eu vou criar a história, mas de como eu vou mostrar o produto. Você já trabalhou, assim, com algumas marcas que você tinha que mostrar o produto? Como que você acha que é a melhor forma de você evidenciar, de você colocar num vídeo, principalmente, que eu trabalho mais com vídeo do que com foto? Tá bom. Bem, talvez eu fuja um pouquinho da dinâmica do foco de criação de conteúdo via dispositivos, mas eu acho que, tipo assim, tem esse lance que é sempre importante, que a pessoa sempre vai querer que a marca apareça da melhor e mais incrível forma possível. Então, assim, eu vou dar um exemplo, né? Eu fiz um filme de Natura. Então, o ideal é que a marca, a gota, na vida real não é assim, mas na hora do vídeo, essa gota, ela precisa cair. E precisa nascer uma árvore da mão da pessoa. E precisa entrar uma trilha de piano. E precisa a pessoa sair voando porque passou o creme, assim. Então, tipo... Tudo bem que eu não tenho toda essa pegada artística, Helder, mas eu tô no caminho. Entendi. Exato. Mas, trazendo um pouco para nossa realidade, assim, tá, beleza. Mas e no celular? Eu acho que é um pouco de você sacar justamente são as formas mais legais de você apresentar um pouco sobre aquele universo. Então, é uma marca não é a Natura, mas é uma marca de um sabonete líquido ecológico de alguém que eu conheço. Eu vou chamar um casting legal. Quem são as pessoas legais que vão passar esse creme da forma mais legal? Eu vou escolher uma locação legal. Quem tem uma casa legal, que tem um jardim, que vai comunicar sobre os princípios da marca? Putz, legal, alguém tem uma casa, que tem umas árvores, que tem uma parada que comunica. Então é lá que a gente vai... Aí você vai conversar com a sua amiga aí, produtora, consegue essa casa, aí ela vai falar assim, a casa a gente só consegue 9 da noite. Não é 9 da noite. Preciso estar lá às 16 horas, porque o sol vai estar bonito. Vai alimentar a equipe muito bem, também é muito importante para a galera trabalhar motivada e feliz. E quando você vê, você vai estar com uma pessoa legal, num ambiente legal, com os produtos super legais, vai pedir para a amiga da marca levar as latinhas mais bonitas, nada amassado, tudo bonito, tudo com brilho. Quando você vê, você está com as pessoas legais, passando creme de uma forma legal, numa locação legal, felizes, depois vai entregar isso na mão de quem for editar, para editar de uma forma. Se a pessoa vier com um monte de efeito, de corte... Não, calma. Vamos escolher uma trilha ruim. Não, a trilha é isso, a marca é dessa forma. Olha, de acordo com a comunicação, tem que ter elementos mais sensoriais. Não é a Taylor Swift, outra coisa, entendeu? E assim você vai criando um pacotão, vai postando nas redes sociais legais, fazer o lacinho bonito e vender. Acho que é isso. Se não fosse... Legal. Obrigada. Depois. Desculpa, gente, é porque aqui fica rápido resumir, assim, eu tento só fazer uma Não, analogia. sem problema. Eu vou pegando as referências e vou colocando na minha realidade e tá show de bola. Yes. Mais alguém? Dúvidas? Observações? Reclamações? Helder, eu tenho uma pergunta. Aí, eu sei que eu também vou fugir um pouco da questão específica do Snap, mas eu queria saber, tipo, quais aplicativos que você usa para poder editar foto? Porque eu tenho muito costume de usar o Visco quando eu quero editar alguma foto, só que às vezes eu me sinto meio limitado. Então, eu queria saber quais que você gosta. Tipo, pode ser tanto no computador, para casos de fotos mais profissionais, ou mesmo no celular, tipo, para brincar um pouco, assim. Tá. Turma do Snap, eu posso falar de outras marcas na nossa aula? Não, é uma dúvida. Eu acho que teve um momento assim, que a gente falou sobre, enfim, trazer outras marcas. Tipo, é de boa, tá tranquilo? Peraí, eu Olha, respondo, né, turma do Snap. é melhor o Arthur falar, Ô, Helder, acho que depois você conversa com o Theo em particular. Tá.
Boa. Enfim, se quiser passar também em contato, Instagram, enfim, se rola essa coisinha assim. Mas. Mas tem possibilidades. Mas essa mencionada, ela é uma boa para coisas que são criadas pelo celular. Outras, para se você faz com câmera e joga no computador. Entendeu? Isso, exato. Gente, é assim mesmo, entendeu? Olha, eu até falei aqui na minha primeira aula, quando ainda era o Snap School, antes de juntar, eu gosto muito do Snap, porque se você procurar lá na aba de efeitos, tem um monte de efeito para foto mesmo, muito legal. E eu uso, e eu gosto, e isso desde que eu instalei. Então, eu não sei se você usa o Visco, você paga o Visco, eu não pago, até porque eu nem uso o iPhone, eu sou contratada da Samsung. Eu tinha muita essa dificuldade de achar aplicativos para editar minha foto que não fosse eu pago ou que tivesse uma disposição legal de filtros para usar. E aí eu usei o Snap, então fica a dica aí, se vocês quiserem. Tem vários lá nas áreas de filtros para fotos que ficam lindos. E lógico que tem alguns que é um pouco mais exagerado, mas pode ser que combine com a iluminação de uma outra foto que você tenha, e você vai vendo quais filtros vão dando match que você tira. Eu acho super legal. Nossa, boa aquela claquete, Ingrid. Eu acho que tem esse lance, né? O Snap, a plataforma, ele entrega essas possibilidades mais prontas, assim, mas super, se você entende esse casamento, ele vai super bem também, ele performa bem. Aí vocês aplicam um pouco desse conhecimento, assim, filma no horário legal, sabe? Escolhe um planinho legal e faz as paradas, que depois vem essa mão do Snap e torna o seu conteúdo legal. E as que vocês estão falando aqui também no bate-papo são super legais e performam muito bem para a criação tanto de conteúdo celular, mas também para as coisas mais profissionais. Gente, mais alguém tem alguma dúvida, quer falar? Só não faz pergunta difícil, hein, gente, que envolva outras marcas, hein? Pelo amor de Deus. Se você puder adicionar também, eu não sei se tem alguém aqui que gosta de criar vídeo, eu tinha muito problema com fundo verde. Eu gosto bastante, vocês podem ver aqui. Porque às vezes para você se ambientar em alguma... Como eu crio muito conteúdo para marca, eu trabalho também com a JBL, e eu crio conteúdo para... Ai, desculpa, tô falando de outra... Desculpa, gente, mas eu crio para outras marcas, e aí eu preciso, às vezes, criar um conteúdo com algum... Igual fiz o do Snap para ambientar. Tipo, eu sou uma professora, eu preciso de um cenário de colégio. E, cara, quando eu fui criar o vídeo, eu achei vários filtros super legais de fundo verde, tipo, que não fica aquela coisa feia, tipo, com contorno zoado. Achei super legal, então fica aí também o adicional, se você quiser gravar vídeos que você precisa de uma ambientação, uma coisa mais cômica, enfim, você consegue lá também nessa mesma aula de filtro. Dá para explorar bastante. Boa. Faz sentido, assim. E aí, as coisas do Chrome, ela ajuda bastante, né? Porque realmente, hoje em dia, essa questão de você, enfim, emular ali um ambiente, uma situação, é muito importante. Chegaram as perguntinhas aqui via bate-papo. Além de Moonlight, qual outro filme você gosta de fotografia? Euphoria não é incrível, mas é incrível. Euphoria é muito legal. Euphoria. Olha, além do Moonlight, eu gosto... Vou puxar uma sardinha agora para o nosso cinema nacional, que é importante também. Apesar de ser uma fotografia datada, eu gosto muito da fotografia do Cidade de Deus. Eu acho que é uma fotografia muito bonita, muito real, e de novo, né, eu acho que ela é datada daquela época, talvez hoje outras escolhas seriam feitas em termos de cor, mas é uma fotografia que eu acho muito legal. Tem um filme que eu acho maravilhoso, que se chama O Regresso. Eu acho a fotografia daquele filme incrível, ele é um filme praticamente todo feito com luz natural, é aquele filme lá que o Leonardo DiCaprio é um sobrevivente, daí ele tem que lutar com o urso e contra a neve, cara, mas a galera filma aquilo de uma forma que você entra dentro da imagem e vira uma coisa muito louca, assim, e maravilhosa. Então, eu acho essas fotografias muito, muito legais. E sempre eu tenho uma tendência a gostar de fotografias mais intimistas, que a câmera tá ali junto com o personagem. E eu acho que é isso. Cidade de Deus, Moonlight, O Regresso.
Tem um filminho mais antigo também, ele é bem polêmico, em termos de roteiro e proposta criativa, mas eu acho que tem uma coisa documental ali que parece meio Lá em Casa Filmes, tipo, peguei uma câmera com meus amigos e fui fazer, que se chama Kids, e eu acho legal também quando tem um pouco dessa, porque às vezes o cinemão é incrível, o planão, o ângulo, a grua, que tudo, mas às vezes você e seus amigos. E gosto da fotografia do La Reine também, que é um filme francês de 95, preto e branco, fotografia preto e branco é show, e acho que é um filme super disruptivo para a época, porque ele foi feito em 95, mas se assiste, parece que ele é um filme de 2025. É isso. La Reine, Moonlight, O Regresso e Cidade de Deus. E você, Gabriel, me conta uma fotografia que você acha muito bonita. Eu sou apaixonado por La La Land. E eu sou muito apegado, assim, a esses filmes que tem um final, assim, impactante, sabe? E Moonlight também, eu gosto muito do final. E La La Land também é um final que, nossa, eu sofro muito assistindo. Eu amo a fotografia do filme. E Carol também, não sei se... Nossa, eu adoro também. Tipo, são 3 filmes, assim, que eu sou apaixonado. Te interessa temas que conectam com humanidade e realismo mágico, assim, essa ficção possível? Sim, outro filme que eu sou apaixonado também é Brilho Eterno de Momentos e Lembranças. Yes. Nossa, acho um filme muito inteligente, muito mesmo. Eu gosto desses romances, filmes românticos, sabe, tipo, que fazem você ficar sofrendo depois. É isso que eu ia falar, você gosta de uma melancolia, né? Nossa, Tem uma eu gosto. melancolia aí. Ah, é bem massa. Boas referências e Helder, interessante. Eu? só uma pergunta, eu sei que já tá dando sua hora, mas, por exemplo, no Snap, quando eu gravo um. Tá dando pra me ouvir legal? É que você está tampando o alto-falante. Ah, beleza. Quando eu vou gravar um conteúdo, por exemplo, se eu vou gravar um spotlight, Uhum. eu tenho muita dificuldade de colocar o texto. Você, com esse todo o olhar seu, o que você acha melhor? Fazer aquelas fontes maiores, ou tudo depende do contexto? Ou você acha que aquela coisa mais padrão, que gera aquela conectividade de aquela coisa meio handmade, assim, de fiz mesmo, eu mesma, cria essa conexão maior? Porque eu sempre tenho essa dificuldade de gravar e eu sempre, às vezes, eu gosto de gerar o diálogo e eu fico naquela dúvida de como que eu vou escrever na tela. E aí, e o Snap tem aquela opção do meio, mas você também pode ir ali no Spotlight e colocar outros textos. E aí, como é que eu faço isso? Certo. Uma coisa que eu acho super legal do Snap também é a possibilidade de tipos de letterings, né, diferentes. Eu acho isso bem classudo e bem legal. E acho que quando a gente está falando sobre conteúdo, eu sempre acho um desafio, porque eu acho que se a gente coloca texto, a gente quer que as pessoas leiam, e só que as pessoas também não têm muito tempo para ler, então às vezes o que funciona melhor é a nossa voz ali. Mas o que eu acho é mais sobre o conteúdo em si do que sobre o texto. Eu acho que se a gente vai fazer uma opção por comunicar em texto, que o nosso assunto não tenha tanto movimento, não tenha uma dinâmica muito grande de acontecimentos. E aí, logicamente, a escolha desse lugar, eu vou escolher uma fonte branca. Então, se eu filmei tirei essa foto aqui, minha, tal, tá tudo branco aqui, minha fonte é branca. Não vou colocar posicionar aqui no rosto do personagem, eu vou escolher um cantinho, que é o que eu chamei lá atrás de espaço vazio, né? Que é esse em inglês. Em inglês é mais chique falar empty space. E aí você vai lá e pega o seu texto e coloca ali no empty space. Depois que eu aprendi essa palavra, assim, você... Tem um cara de novinho, né? Às vezes você chega no set, você, não, galera, vamos deixar aqui um espaço vazio, aí ninguém te respeita. Você, galera, porque o empty space, aí a equipe toda te olha, já começa a achar os empty space, entendeu? Então, escolher esse ambiente para posicionar o texto, tamanho, cor. Eu gosto muito, às vezes, quando eu vou comunicar por texto, de umas fontes bem garrafais, assim, bem grandonas, acho super chique. Mas eu sei que, enfim, se você quer comunicar 5 stories de texto, não vai ficar lá... Mas escolhe esses lugares estratégicos para posicionar e já registra, pensando que você precisa desse respiro para colocar ali a sua informação de texto.
Se de tudo, putz, não deu certo, tava ali no corre, não tive como pensar no negócio, no empty space, nem nada disso, tem aquela outra ferramenta que é super boa, que ele te deixa deixar um fundo, né? Um bloco, assim, uma parada, às vezes, de outra cor embaixo, para você colar ali o seu texto em cima. Eu só fico com agonia quando tampo o assunto. Assim, às vezes a pessoa tá lá, porque parece que é uma denúncia, né? Parece que é uma coisa meio grave, assim, tipo, a pessoa tá sem parar, tem um textão na cara. Acho que não comunica uma coisa legal nesse âmbito da semiótica aí. Mas, é isso. Empty space. E aí, galera, mais alguém? Ó, gente, eu vou aproveitar agora que estão faltando 10 minutinhos só. Eu vou já colocar aqui para vocês, para só lembrar vocês que fazerem parte da comunidade do Snap, vocês. Eu vou mandar o link, esse link sempre vai por e-mail para vocês depois da aula. Então, tipo, tem gente que está tendo dificuldade para entrar, mas enfim, toda oportunidade que você tiver de tentar entrar, se você já não tiver, entra, faz parte da comunidade. E o desafio de vocês eu já também vou deixar aqui, mas vocês vão receber o e-mail amanhã. Então não se preocupem com isso. Mas, se facilitar, né? Todo esforço é válido. O link das comunidades está aí para vocês. O link do formulário para vocês preencherem, mandando o link do conteúdo que vocês criaram a partir dessa aula, tá também aqui no chat. E amanhã vocês vão receber no e-mail que vocês sempre recebem pós-aula. A gravação também vai nesse e-mail, então se vocês quiserem rever a aula ou passar para alguém que não pôde estar aqui agora, mas quer assistir e está inscrito, tá tudo no e-mail. Então eu aproveito esse finalzinho da aula sempre para deixar esses recados bem claros para vocês. E é isso. Obrigado, turma, por todo o suporte, turma do Snap, assim, eu acho que essa iniciativa ela foi super legal, e o processo com vocês também, toda a atenção, a proatividade aí para a gente trocar esse conhecimento, galera que compareceu também, que participou, que está aqui, isso é sempre muito legal, eu gosto muito de trocar ideia, eu achei esse match dos alunos e da turma, do Snap, Denise também, que organizou e fez essa ponte para eu estar aqui com vocês hoje. Obrigado mesmo, eu achei super legal. Tem as minhas redes sociais, meu Instagram é Tá tudo bem. Vou falar. No final da aula, né? Tipo assim, fiz tudo certo. A Filme by Me, _, quem quiser achar lá, trocar ideia e... Enfim, gente, obrigado mesmo, de verdade. A gente que agradece você, o Helder. Foi uma aula animal. Então, agradecer você e principalmente também a galera que, tipo, trocou ideia com a gente, fez essa aula ser mais dinâmica e etc. Eu acho que isso é sempre muito importante. Todas as aulas que a galera está fazendo isso está dando uma energia melhor, tanto eu acho que para eles, tanto para o professor, eu acho que é bom, né? Yes. Não, uma energia muito boa, gente. Gostei da troca e assistam um light, e mandei mensagem, vamos falar de cinema, vamos falar de arte. E vamos ver o que vocês vão criar, né? Vamos ver. Eu vou ver tudo, hein, gente? Quero que vocês caprichem. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Helder. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau. Oi, Ingrid.